Tudo bem com todos? Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste primeiro trimestre de 2023, a lição dos adultos que está trabalhando tematicamente com avivamento. Nós estamos estudando o que seja avivamento. E nesta dinâmica, nós já estamos diante da lição de número 5, né? O trimestre fala Aviva a tua obra, é o tema geral do trimestre. O subtema fala sobre o chamamento das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Repetindo, o chamamento das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Sem delongas, nós estamos diante da lição de número 5 e a lição 5 que traz para a semana o título O avivamento na vida da igreja. Nós já indicamos ontem o nosso vídeo, o que é a igreja, para fazer uma distinção entre igreja e templo. Muitas pessoas estão preocupadas com o templo. O templo não é a igreja somos nós. Então, o templo é uma coisa, a igreja é outra e a igreja é que recebe tudo aquilo que está destinado a ela pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Este é logo o nosso segundo vídeo da semana, hoje é terça-feira, e você deve fazer leitura, deve assistir o vídeo de ontem e os outros 4 que, querendo Deus, nós faremos. Veja que estão todos na mesma capa. Deus abençoe o irmão Daniel, que tem feito estas capas com muito carinho, com muito cuidado, tem orado pela tua vida. Daniel tem buscado algumas melhorias para o nosso canal, para a apresentação do nosso material. Deus te abençoe. Eu aproveito para convidar os irmãos para se inscrever no nosso canal. Irmão, curta aí. Quando você curte, você ajuda-nos diante do YouTube. O YouTube vai mandar para frente. É só curtir, você vai lá e dá um likezinho, certo? E se você comentar, você me ajuda a entender se o conteúdo está bom ou não. Se você compartilhar, você vai evangelizar alguém, porque os nossos conteúdos, como bem disse alguém que esteve comigo outro dia, ele está pautado exclusivamente na Bíblia Sagrada. Nós não temos subterfúgios. Nós não estamos colocando questões subjetivas aqui. Nós lemos a Bíblia e a Bíblia Sagrada ela trabalha como uma espada para ambos os lados, né? Ela trabalha tanto para quem fala como para quem ouve. Ela corta para lá e corta para cá. Então, curta aí, se inscreva no nosso canal. Não dói nada. É mais fácil ouvir, assistir do que fazer o vídeo, porque tem uma questão de inspiração, tem uma questão de estudo da palavra, tem uma questão de coerência, então, questão doutrinária. Mandar aqui um abraço para as irmãs Ieda e Ioneida, que ontem me pediram graciosamente que fizesse análise teológica de um hino que elas haverão de gravar. Deus abençoe as irmãs, obrigado pela deferência. Mandar um outro abraço aqui também para a irmã Céia. Céia é a forma que a gente chama ela, lá no Mimoso 2. A irmã Céia também está compondo. E bem recente eu falei para a irmã Céia, procure teu pastor e deixe ele fazer também análise teológica dos teus hinos, até porque nós temos muitos hinos por aí que não dizem nada com nada. Os hinos não têm um aparato teológico. Então, eu quero, assim, cumprimentar as irmãs e dizer que Deus as abençoe. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de 38 a 39. Nós temos aí vários vídeos que falam sobre Atos dos Apóstolos e eu vou aproveitar aqui para mandar um abraço ao pastor Murilo Campos. Pastor Murilo Campos, bem recente, pastor Benevides, seu pai e todos aqueles que compõem. A irmã Débora, que completou aniversário agora esta semana, mas não me mandou um pedaço de bolo, né, Débora? Tá anotado, viu? Deus te abençoe. Pastor Murilo Campos, bem recente, nos convidou para fazermos uma sequência de estudos com base em Atos dos Apóstolos, com ênfase a uma imersão em Atos. Então, nós passamos dias estudando e estudamos lá Atos 2, 38 e 39. E agora eu passo para os irmãos, inclusive deixando a indicação para todos os alunos do CETEC. A igreja que o pastor Murilo é pastor é a anfitriã do CETEC em Luiz Eduardo Magalhães. Se você quer fazer um curso de teologia, né, um abraço ao pastor Josafá Batista, lá de Botirama, que é o presidente do CETEC, ao pastor Carlos Simão, ao presbítero Giovanni, ao pastor Adejarlan. Deus abençoe vocês. Faça um curso de qualidade com o conteúdo do CETEC e este humilde servo também é um dos professores lá
quando toca para a minha vez, então a gente se apresenta lá também, trazendo o ensino da palavra de Deus. Deus abençoe. Atos 2, 38 e 39 traz a epígrafe, que é a segunda reflexão. O batismo no Espírito Santo é para os salvos. O batismo no Espírito Santo é para os salvos. Nós vamos fazer uma diferenciação aí necessária sobre o que vem a ser carismáticos. Vou ter que explicar, então me desculpe aí alguém que por acaso não seja ainda, não confessou ainda Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou que não é batizado com o Espírito Santo, ou de algum outro movimento, mas eu preciso comentar com base na Bíblia Sagrada. Então, você vai abrir a tua Bíblia, eu farei leitura aqui na NVI, Nova Versão Internacional, e estou de uso da Bíblia de Estudo NVI, caso você queira acompanhar. Vamos aqui porque este texto ele é um divisor de águas. Este texto é um divisor de águas. Uma coisa foi antes do batismo no Espírito Santo, outra coisa foi a vida da igreja depois do batismo do Espírito Santo, e nós vamos fazer leitura desse texto, ouvindo as palavras do apóstolo Pedro. Eu vou ler e já vou contextualizar para você compreender. Atos 2 e 38 na versão NVI. Pedro respondendo, tem alguma coisa aqui que toda vez tem que parar para explicar. Pedro respondendo a quem? A seu José ali da esquina, a dona Maria da farmácia? Pedro respondendo a quem? Pedro respondendo às multidões que estavam diante do cenáculo. Nós fizemos esta semana aí uma live com reflexão sobre o bocado molhado, última oportunidade de um obstinado. Veja aí no YouTube. E o local onde eles estavam, aquele cenáculo, é o mesmo local onde, segundo a tradição, depois que eles desceram do Monte das Oliveiras, estavam no Monte das Oliveiras, Jesus ascendeu aos céus. Aí os anjos aparecem no mesmo capítulo 2 que nós estamos estudando e diz bem assim, versículo 9 a 11. Varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que em cima foi recebido nos céus, há de vir como para os céus o vistes. E aí a ordem de Jesus há poucos instantes tinha sido, vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto sejam revertidos de poder. E em Atos 1 e 8 explica esse revestimento de poder. Diz que eles receberiam virtude, a virtude é o próprio poder aqui, está escrito bem assim, Atos 1 e versículo 8, que nós já temos outros comentários aí que você pode ler. Versículo 8, mas receberão o poder ou a virtude do Espírito, receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pois bem, os discípulos ficaram lá olhando para o tempo. Aí é obrigado os anjos aparecerem no capítulo 2, versículo de 9 a 11 e dizer, o que foi que ele disse para vocês? Por que vocês estão olhando para cima? Vão para Jerusalém? Pois bem, os discípulos vão para Jerusalém. Jesus tinha passado 40 dias com ele, depois de ter ressuscitado, e agora os discípulos descem para Jerusalém e lá neste cenáculo, no mesmo cenáculo, os discípulos passam a aguardar, orar e aguardar a descida do Espírito Santo, este revestimento. Entenda revestimento. O soldado que vai à guerra tem que ter o uniforme adequado. Ele tem que estar calçado os pés, que a Bíblia fala da armadura de Deus. Ele tem que estar calçado os pés, ele tem que ter um capacete na cabeça, ele tem que ter uma roupa sobre ele, que a Bíblia vai falar de couraça, tomando como ênfase a armadura de um soldado romano. Se alguém vai para uma cirurgia, ele tem que vestir a roupa adequada, botar as luvas nas mãos, botar um óculos, etc. Ele está preparado para aquele fim. Eu, por exemplo, sou advogado e faço júri popular. E a minha roupa do júri é a toga. Eu chamo de beca quando não estou no júri e chamo de toga quando estou no júri, porque ali eu fico em pé de igualdade com o magistrado e com o Ministério Público. Nós somos iguais ali. Tanto que um fala, o outro fala, o tempo que um tem, o outro tem, porque nós estamos iguais. Então eu preciso estar com a roupa adequada. Eu não poderia ir a um júri de sunga, somente de sunga, não. Mas também eu não vou para a praia com a minha toga do júri. Eu não apareço na igreja como obreiro de camiseta, não. Como obreiro eu apareço de paletó. Aprendam os obreiros. Inclusive nós vamos fazer uma live aí muito interessante. O título dela é Diferenciais de um Mensageiro Anônimo. Aguarde que esta live vai sair nos próximos dias. A anotação já está feita, só estamos aguardando a liberdade do Espírito Santo para falar. Neste sentido, eles foram para Jerusalém no objetivo de, do alto,
serem revestidos de poder, de receberem a autorização, a capacitação para aquele fim. Porque é necessário de uma capacitação espiritual para tratar de assuntos espirituais. Não adianta a pessoa ter conhecimento, ter lógica humana, como disse Paulo, eu não vim a vós com conhecimento, com a ciência humana. Não adianta ter lógica humana para tratar das coisas divinas. Como é que eu vou usar a lógica humana para falar do que é transcendente, do que é imanente, para falar do céu, falar do kairos? Não tem lógica. Você precisa ter o silogismo, o raciocínio para entender, mas você precisa também compreender que tem coisa que ultrapassa o limite. Tem coisa que somente Deus mesmo pode fazer entender, porque a mente humana ela é materialista, que o diga Aristóteles. Aristóteles dizia que só vale aquilo que você pode alcançar pela matéria. Então, não tem condição. Neste sentido, eles foram para Jerusalém para receberem revestimento espiritual para uma obra espiritual. Qual é o revestimento? A descida do Espírito Santo, que lhes daria poder, lhes daria virtude. A virtude são os dons. E aqui nós precisamos ler o texto, porque senão nós não vamos compreender. E quem está falando é Pedro. Pedro, naquele momento, o pessoal está lá e no 10º dia que eles estavam lá, já estavam até assentados, muitos já tinham ido embora, eram cerca de 500 pessoas que estavam reunidas, que começaram a reunião. No momento da descida do Espírito Santo, só tinha cerca de 120 e estavam assentadas. E de repente elas viram sobre elas, eles ouviram um barulho primeiro, como que de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Aquele barulho, aquele redemoinho, aquela coisa, mas era só um barulho ensurdecedor que tomou conta do ambiente. E quando eles olharam uns para os outros, viram sobre si línguas repartidas, uma labareda de fogo sobre a cabeça deles. E eles então começaram a falar em outras línguas. Esta parte é importantíssima, importantíssima. Eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu estava num culto e eu vou ser obrigado a falar agora, desculpa, mas eu tenho que falar. Se a pessoa que falou ouviu, lamento. Fique com raiva de mim se quiser. Vou fazer igual o hino, vai reclamar para ele, vai reclamar para o dono, vai reclamar para a Bíblia. A pessoa disse bem assim: quem é batizado com o Espírito Santo? Tá. Pronto, se você é batizado com o Espírito Santo, eu autorizo. Você está autorizado a falar em língua estranha. Fale em língua estranha neste momento. Ô irmão, bateu de frente com o ensinamento do apóstolo Paulo, que Paulo não diz isso. Paulo diz bem assim: fique calado. Se não tiver intérprete, fique calado. Paulo disse: eu falo mais língua que vocês, mas eu prefiro falar uma palavra no meu idioma e ser compreendido do que falar 1000 palavras em outro. Quem fala e não é compreendido é como um sino que tine, pim, pronto, acabou, não tem mais nada. Eu ouvi o barulho, mas não entendi. Não adianta. Aí a pessoa fez essa autorização e eu olhei assim e disse: Jesus, tem misericórdia. E aqui nós entendemos na Bíblia Sagrada que é conforme o Espírito Santo lhes autorizava, lhes concedia que falassem. E naquele momento falaram em línguas, na glossolalia e na xenolalia. Falaram a língua dos anjos, que é a xenolalia, e falaram a glosso, globo, falaram a língua dos homens. E é tão interessante que naquele momento tinha muita gente em Jerusalém, de vários locais, estavam em Jerusalém. E o texto registra, nós não vamos perder tempo nisso aqui agora, porque o nosso foco são as palavras do apóstolo Pedro, mas você pode ler aí no próprio capítulo 3, está deixando bem claro isso aí. Capítulo 2, aliás, versículos de 9 a 11. Se você ler dos versículos de 9 a 11, você vai... Não, 9 a 11 é a descida dos anjos, é os anjos falando. Mas está ali no capítulo 2. Ele registra que tinha gente de várias regiões, de outros continentes estavam presentes e todos ouviram falar na mesma língua, na sua língua. O camarada era da Grécia, ouviu falar no grego, o camarada ouviu falar na sua língua. Aí o pessoal se reuniu na frente daquele mesmo cenáculo e houve uma confusão. Pai, o que está acontecendo? Eu estou ouvindo na minha língua. Só que os que eram nativos, que não entendiam as outras línguas, pensaram que o pessoal já estava era bêbado, encachaçado. Era 9 horas da manhã, 3ª hora do dia. Aí é quando Pedro sai na plataforma assim, na frente do cenáculo, um local que dava para a rua, uma plataforma mais alta, e Pedro diz assim: Pedro então respondeu:
arrependam-se e cada um de vós... Não é bem aqui, mais atrás diz assim, meu Deus, passei o texto aqui onde diz, este povo não está embriagado, como dizem vocês, sendo esta a terceira hora do dia. Aí ele explica, mas isto aqui é a promessa do profeta Joel, que diz que nos últimos dias derramaria... Aí ele explica tudo aquilo, e no final ele chega, quem é que está aqui conosco Ô Flavinho, você disse que ia assistir, está assistindo, parabéns. Aí Pedro diz, arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Nós temos aqui que a prévia, porque a epígrafe diz assim, o batismo no Espírito Santo é para os salvos. Eu gostaria muito que os dirigentes de congregação indicassem esses textos para os irmãos, porque chega domingo na escola dominical, a gente repete isso aqui, terça-feira, Atos 2, 38 e 39, o batismo com o Espírito Santo é para os salvos, mas não explica, e aqui o vídeo está sendo feito, mande aí, meu irmão, compartilhe, não tenha medo não, aqui é a palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse que com ele quem não ajunta espalha, se nós não estamos espalhando, estamos ajuntando. Se ligue nisso e deixe a coisa acontecer. Se o irmão quiser gravar o vídeo, fica à vontade, nós também não temos problema com relação a isso não, é melhor muitos fazendo do que um só fazendo. Então aqui nós temos que a dinâmica para receber o Espírito Santo, que Pedro fez referência naquele momento, é a pessoa estar salva. E a salvação é esta, que reconheço a Jesus Cristo reconheço a Deus como o único Senhor e Jesus Cristo como o único Deus e Jesus Cristo como aquele que foi enviado por Deus. É necessário que para que a pessoa busque o batismo com o Espírito Santo, primeiro ele seja crente, primeiro ele seja salvo. Ele primeiro precisa reconhecer do coração que Jesus Cristo é Senhor. Ele precisa ter se arrependido dos seus pecados e confessado com a boca. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Esta semana, inclusive domingo, eu e minha esposa falamos bastante sobre este assunto, entrando numa base teológica, porque existe muita gente que interpreta de forma diferente, e especialmente aqueles que não creem que Jesus Cristo é Senhor. Eu lamento. O próprio Apocalipse está recheado de texto que mostra que Jesus Cristo é Senhor. Eu até peguei uma Bíblia numa tradução que existe por aí, uma nova tradução, e disse, tá vendo aqui, o próprio texto diz isso, usando a linguagem, porque dizem que não, a nossa Bíblia é diferente porque temos uma linguagem atualizada. Aí eu digo, pronto, estou enrolado. Eu tenho NVI, eu tenho Almeida corrigida, Almeida atualizada, tenho corrigida fiel, eu tenho Bíblia de Jerusalém, tenho Bíblia judaica completa, eu tenho King James, e todas elas batem da mesma forma, então é só aquela que diz aquilo, mas mesmo assim aquela lá ainda os condena quando não reconhece que Jesus Cristo é Senhor. Mas a salvação vem de Jesus Cristo ser Senhor. Lá em Atos capítulo 16, no episódio lá em Filipos, do carcereiro, o carcereiro pergunta, e aí, varões galileus, o que é que a gente pode fazer para ser salvo? Aí Paulo responde, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então aqui Pedro está dizendo, arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E, tem um acréscimo aqui, versículo 38 nós estamos, e receberão o dom do Espírito, o dom no singular e não os dons. O dom no singular está falando do batismo no Espírito Santo. Os dons é a capacitação, os dons é a virtude, mas o dom é você receber a capacitação. Como eu sou advogado, eu só consigo advogar porque primeiro eu passei 5 anos de faculdade, fiz a prova da OAB e passei, fiz um juramento, aí recebi uma capacidade chamada capacidade postulatória. Eu faço o que a pessoa que não é formada em direito e não tem esta autorização não pode fazer. Então, da mesma forma, só pode receber o batismo com o Espírito Santo quem se arrependeu dos seus pecados, e aqui não envolve idolatria. Um idólatra não se arrependeu dos seus pecados. Se você estiver num culto, eu vou chamar de culto de forma genérica, interprete como você quiser, missa, o que você quiser, que tem idolatria, não tem arrependimento de pecados, porque o arrependimento de pecado é exclusivo para a adoração a Jesus Cristo. Não tem arrependimento de pecados com quem entrega a sua alma a uma imagem de escultura. Por gentileza, leia aí o Salmo 115, e se for em outra tradução, como Matos Soares,
João Figueiredo, tal, Salmo 113. Vai dizer bem assim: tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não caminha. E o pior, o salmista, não sou eu não, está lá na Bíblia. Tornam-se iguais a eles todos os que fazem e os que o adoram. Então é necessário que haja primeiro o arrependimento. Arrependam-se. Quando a pessoa se arrepende, confessa Jesus como único e suficiente Salvador, aí ele está apto a receber o batismo com o Espírito Santo. Aqui eu registro que quando eu aceitei Jesus, vou fazer mais uma vez referência ao meu querido e amado pastor Antônio Raimundo e sua esposa, minha querida e amada irmã Maria José, popularmente chamada como Preta. Eu me considero irmã Preta, irmão Antônio, filho de vocês, viu? Desculpa a minha ousadia e os meninos aí não ficam com ciúme não, tá? Um abraço a todos vocês. Um abraço caloroso ao pastor Sérgio, meu querido Sérgio Batista. Eu aprendi que aceitando Jesus, você deveria buscar em primeiro lugar o batismo do Espírito Santo. Em segundo lugar, deveria se preparar para o batismo nas águas. E em terceiro lugar, tinha que ser obreiro. Da época que eu aceitei Jesus, um ou outro não é obreiro, os demais todos são obreiros. Eu sou um dos menores deles, mas também faço parte deste quadro, que hoje não é ensinado mais. Como também caiu em desuso em vários locais a identificação de que recebe o Espírito Santo quem está convertido e busca o batismo com o Espírito Santo. Tanto que surgiu aí o movimento carismático. O movimento carismático não é um batismo com o Espírito Santo. Que eu acabei de dizer que o batismo com o Espírito Santo não tem relação com idolatria. Nenhuma. Desculpa, mas não tem. Não tem. A idolatria, a imagem de santo, infelizmente não tem. Se você encontrar uma base bíblica, tá? Mas não tem. Aí, hoje, muitos, além de, talvez, não receber o batismo com o Espírito Santo, também simulam a virtude do Espírito, os dons. Ô irmão, vamos devagar, vamos deixar o Espírito ter liberdade para atuar. Deixe, meu querido, o Espírito ter liberdade para atuar. Aí, Pedro vem lá e continua dizendo, ele vem falando que se arrependa tal, e recebereis a virtude do Espírito Santo, serei batizado com o Espírito Santo, versículo 39. Pois a promessa diz respeito a vós judeus, vós que estavam presentes naquele momento lá que Pedro estava falando. Versículo 39 do capítulo 2. A promessa é para vocês, para os seus filhos. Olha só, se você é batizado com o Espírito Santo, teu filho também pode ser batizado com o Espírito Santo. A geração vindoura pode ser batizado com o Espírito Santo. Se você é filho de alguém que foi batizado com o Espírito Santo, você pode receber o batismo com o Espírito Santo, pois a promessa é para ele e é para você também, aos filhos. E a todos os que estão longe aqui, pode ser longe geograficamente falando, e pode ser longe no tempo. Nós estamos longe deles, 2000 anos de distância quase, mas nós também recebemos o batismo com o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo em Barreiras, numa festa que teve no Pinguim, no ano de 1995. Quem vinha pregar era Napoleão Falcão, não veio, quem pregou foi o pastor Juvenal, que hoje é pastor em Bom Jesus da Lapa, meu querido pastor Juvenal Gomes. O pastor Juvenal pregava naquela manhã e Deus me batizou com o Espírito Santo. Quem confirmou o meu batismo, me parece que foi o pastor Dilon Barbosa, junto com o pastor Divan, se eu não estou enganado, foram esses dois. E naquele dia eu estava sentado ao lado do irmão Adilson, ó, de coração, te amo, meu irmão. Falei com a Adilson agora recente, Adilson é muito querido, deixa aqui o meu abraço para Adilson. E eu estava fazendo a anotação do estudo, eu senti a coisa diferente, eu fui à frente e comecei a falar em outras línguas, consciente, mas falando em outras línguas. Posterior a isso, Deus continuou me usando. Deus já me usou em profecia, Deus já me usou em línguas, Deus já me usou em discernimento de espírito e assim por diante. O Senhor tem me usado na palavra da ciência, na palavra da sabedoria, louvado seja o seu santo nome. Houve uma vez aqui em Luiz Eduardo Magalhães que eu e o então diácono Ademir Borges, Bojão, Pai do Senhor, Jesus te ama, irmã Shirley e os meninos, a gente se abraçou ali cheio do poder na igreja, começamos a pular. Aí, quando nós cansamos de pular, nós paramos. Quando nós paramos, os irmãos já tinham voltado para o lugar deles, olha, há muito tempo, porque foi um momento de frenesi no culto ali, o Espírito Santo agindo. Aí nós paramos, e nós dois somos duas pessoas bem coesas, né? Eu não tenho o costume de ficar pulando na igreja.
Aí eu abraçado com ele, aí eu olhei para um lado, ele olhou para o outro assim, aí nós saímos bem quietinho, cada um fomos sentar nos nossos lugares. É isso que é a atuação do Espírito Santo, com decência e com ordem. E esta promessa diz respeito aos que estão longe e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Qual é o primeiro requisito? Aceitar Jesus como Salvador. Então, vale a dinâmica do que nós lemos hoje. O batismo do Espírito Santo é para os santos. Aceite Jesus como Salvador, confesse Ele como teu único Senhor e Salvador da tua alma. Procure descer as águas, porque o texto diz que é a água do arrependimento, é o batismo do arrependimento. Procure descer as águas e busque o batismo com o Espírito Santo para que o Senhor te capacite. Agora vem o detalhe, não busque capacitação para ficar em casa tomando água de coco não, varão. Capacitação é para trabalhar, tá bom? Que Deus te abençoe, vamos ficar por aqui, já fiquei emocionado, um abraço a todos que eu já indiquei o nome, e se você ouviu o nome de alguém que nessa live hoje, mande para ele esse vídeo, tá bom? Fulano tal falou de você, mande para ele e deixa o teu comentário aí. Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre Jesus cooperava com os discípulos na pregação. Eita, pregadores, eu acho que vocês vão ter que assistir a live que eu vou fazer sobre diferenciais de um mensageiro anônimo. Deus abençoe, se inscreva no nosso canal. Irmão, se você assistir esse vídeo, deixa o teu joinha. Paz do Senhor a todos.